É muito cedo para escrever sobre a era do jazz e seus desdobramentos sem ser suspeito de arteriosclerose precoce. Ela está tão morta quanto os dourados anos 90, em 1902. Mas este que vos escreve já a recorda com nostalgia. Ela o amparou, lisonjeou e deu-lhe mais dinheiro do que jamais sonhara ganhar, simplesmente por dizer às pessoas que sentia o que elas sentiam, que algo tinha de ser feito com toda aquela nervosa energia acumulada e não consumida na guerra. Era característica da era do jazz a ausência absoluta de interesse pela política. Foi uma era de milagres, foi uma era de arte, foi uma era de excessos e foi uma era de sátira. Essas são palavras do escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald, num ensaio chamado Ecos da Era do Jazz, escrito em novembro de 1931. Nesse texto, Fitzgerald nos mostra o seu ponto de vista sobre o período de mais ou menos 10 anos que ficou conhecido não apenas como a Era do Jazz, mas também como os felizes anos 20 ou os loucos anos 20. Após o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram hegemônicos, se tornaram a grande referência econômica do mundo. Ao entrar nos anos 20, esse país estava se desenvolvendo de uma forma impressionante, de maneira substancial. Como o próprio Fitzgerald disse, os Estados Unidos viviam uma era de milagres. Esse período foi marcado por uma grande prosperidade econômica, que permitia, por um lado, o desenvolvimento das cidades e, por outro, o surgimento de várias atividades artísticas, sociais e culturais. Temos então o crescimento das cidades com pontes, prédios e bairros residenciais novíssimos sendo construídos. Tem também a expansão da tecnologia e do consumismo na sociedade. Era cada vez mais comum, por exemplo, o acesso à eletricidade, aos rádios, aos telefones e principalmente aos automóveis. O movimento artístico, conhecido como Art Deco, vivenciou seu auge durante os anos 20. Fazer grandes festas e frequentar clubes de dança se tornaram coisas extremamente populares. O jazz, como podemos imaginar, estava em evidência. Pode-se dizer, inclusive, que essa década foi a que popularizou este estilo de música. Por sua vez, o cinema se modificava, ganhando inclusive um dos primeiros filmes em cores, conhecido como The Tale of the Sea. Já o mercado das animações se desenvolvia muito, principalmente graças a desenhos como o Gato Félix e Mickey Mouse. Em linhas gerais, podemos entender esse momento como uma grande mudança no comportamento e no estilo de vida das pessoas. Acontece que isso não durou muito tempo e a qualidade de vida das pessoas foi drasticamente prejudicada com a chegada da crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. A partir desse ano e na década seguinte também, temos altíssimas taxas de desemprego e também muita gente perdendo absolutamente tudo que tinha. Curiosamente, alguns anos antes, o Fitzgerald publicou um livro, em 1925, que mostra a fragilidade daquela forma de viver extravagante, onde o impossível parecia possível. Essa obra, conhecida como O Grande Gatsby, é um trabalho que nos mostra as duas faces da moeda. De um lado temos as festas, a riqueza, o luxo e os excessos. Do outro lado, temos uma clara referência ao declínio, ao fato de que ainda existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Se teve alguém que não apenas vivenciou, mas também compreendeu aquele período da era do jazz, esse alguém foi o Fitzgerald. A sensação que me dá é que esse indivíduo aproveitou tudo que tinha para aproveitar daqueles anos, porque diferente das outras pessoas, ele tinha a sensação de que mais cedo ou mais tarde tudo aquilo ia acabar. Não toda, mas uma parte importante da obra do Fitzgerald reflete bastante sobre o estilo de vida das pessoas dos anos 20. De todos os seus romances publicados, não há a menor dúvida de que O Grande Gatsby é o seu trabalho mais famoso. Esse livro, inclusive, já foi adaptado para o cinema várias vezes. Se eu não me engano, já temos 4 ou 5 filmes baseados nessa obra. E não é por menos que o Fitzgerald é muito lembrado pelo Grande Gatsby. Esse romance está entre os grandes clássicos da literatura norte-americana, ao lado de livros como O Sonho e a Fúria, Moby Dick, O Apanhador no Campo de Centeio e muitas outras obras conhecidas. Em linhas gerais, temos o seguinte: a história se passa em 1922 e é narrada por um indivíduo chamado Nick Carraway, que é um jovem que se mudou para Nova York para trabalhar com vendas. Lá ele aluga uma pequena casa numa região chamada West Egg, que curiosamente ficava ao lado de uma casa gigantesca, de uma mansão super luxuosa de um certo Jay Gatsby.
Logo no início, o Nick é convidado para visitar a casa da sua prima Daisy, que fica num bairro bastante elegante conhecido como East Egg. Chegando lá, ele se encontra também com o marido da Daisy, um homem chamado Tom, que ele já conhecia anteriormente, e também com uma amiga dela chamada Jordan, que é uma golfista renomada que acaba se relacionando com o próprio Nick ao longo da história. O Tom é um personagem muito interessante, ele é um ex-jogador de futebol americano, milionário e extremamente arrogante, um indivíduo que sempre viveu de excessos por causa do seu dinheiro. Além disso, ele trai a sua esposa o tempo todo, como vemos desde o início do livro. A sua amante do momento é a esposa de um mecânico e vendedor de carros que vive num local humilde conhecido como Vale de Cinzas. Essa reunião entre amigos é recheada de indiretas e situações constrangedoras, principalmente entre o casal, o Tom e a Daisy, o que deixava o Nick muito desconfortável. A própria Daisy, algumas horas, transmite uma falsa felicidade que fica muito evidente, principalmente pela tentativa dela de se conformar com a infidelidade do marido. Num determinado momento, no meio da conversa, a Jordan diz que conhece uma pessoa que vive perto dali, no caso uma pessoa chamada Gatsby. Isso, de forma completamente inesperada, surpreende a Daisy, como se ela já tivesse escutado aquele nome antes. Só que o jantar se inicia nesse exato instante, o que faz com que todo mundo ali acabe mudando de assunto, inclusive a própria Daisy. Pouco tempo depois dessa situação toda, o Nick recebe um convite para uma festa do seu vizinho, o Gatsby. A fama do Gatsby vem tanto por ele ser um indivíduo misterioso que ninguém sabe exatamente o que faz da vida, quanto por ser o responsável por dar as maiores e mais extravagantes festas da cidade. Havia sempre muita música, jazz, não tinha hora para acabar, havia champanhe liberado, a casa ficava toda iluminada, as pessoas podiam escolher entre nadar na piscina ou nadar na praia particular dele. Todo mundo queria ir para a festa do Gatsby, era um grande evento para muita gente. Até porque não era regra ter que conhecer o anfitrião para entrar, muita gente entrava inclusive sem convite. Tem um trecho bem legal que o Nick fala disso, eu vou dar uma lida aqui. Creio que na primeira noite em que fui à casa de Gatsby, eu era um dos poucos presentes que fora realmente convidado. As pessoas não eram convidadas, simplesmente compareciam. Embarcavam em automóveis que as levavam para Long Island e de algum modo acabavam diante da porta de Gatsby. Uma vez lá, eram apresentadas por alguém que conhecia Gatsby e depois disso agiam segundo as regras de comportamento associadas aos parques de diversões. Às vezes entravam e saíam sem terem chegado a conhecer Gatsby, vinham à festa com uma simplicidade de coração que era seu próprio bilhete de ingresso. Já o Nick, diferente da maioria, acaba conhecendo e ficando inclusive amigo do Jay Gatsby. Mesmo sendo uma pessoa mais distante, mais misteriosa, o Gatsby tinha uma personalidade que cativava muito. Ele parecia realmente se importar com aqueles que estavam próximos dele. Só que apesar do Gatsby realmente gostar do Nick, havia também um outro interesse por parte dele com essa amizade com o narrador da história. Conforme vamos lendo, percebemos que o Gatsby tem um único objetivo, coisa que inclusive fez com que ele lutasse para conseguir dinheiro rapidamente. Havia inclusive um propósito para todas aquelas festas, não era simplesmente querer agradar tudo e todos, como podemos imaginar. Ao longo da história, percebemos que os movimentos do Gatsby são devidamente planejados para conseguir alcançar esse objetivo, sempre utilizando a problemática lógica do dinheiro para conseguir tudo o que ele quer. Muita gente entende esse romance, O Grande Gatsby, como uma espécie de crítica ao sonho americano, aquela questão da terra de oportunidades. Aquilo de que na sociedade americana você realmente tem a possibilidade de ter o seu trabalho recompensado, de que você consegue com mais facilidade conseguir dinheiro para ter uma vida próspera. O Grande Gatsby é grande porque, em certa medida, ele conseguiu alcançar esse ideal que a maioria quer chegar. O problema é que ele percebe que nem todas as felicidades estão realmente ao alcance da quantidade de dinheiro que ele obteve. Inevitavelmente, esse romance também acaba falando muito sobre decadência e sobre egoísmo, principalmente na postura de alguns personagens centrais. Talvez naquela época o tal do sonho americano parecesse mais próximo, mais fácil de se alcançar. Esse livro do Fitzgerald, de certa forma, critica toda essa ilusão que se criou na vida de algumas pessoas, de que agora tudo é possível e principalmente agora tudo é comprável. O livro também é inundado de simbolismos que realçam ainda mais essa crítica do Fitzgerald. Um bom exemplo é quando ele cita algumas vezes um outdoor envelhecido que fica no Vale de Cinzas, aquela região que eu falei anteriormente, onde a amante do Tom vive. Esse outdoor que fica virado para a estrada é uma antiga propaganda de um oculista e tem na imagem dois olhos enormes em destaque. No decorrer da leitura, esses olhos observam, entre aspas, momentos importantes da obra, principalmente situações de egoísmo e de responsabilidade que acontecem naquela região. Numa das muitas teorias, uma das mais comuns, diz que aqueles olhos envelhecidos representam a geração passada, a geração da guerra, a geração do patriotismo,
observando os equívocos da geração da Era do Jazz. Existe também a ideia de que ele observa os contrastes, questionando o sonho americano. No caso, o outdoor observa as pessoas ricas andando pelas estradas, com seus automóveis indo em direção ao centro para se divertir, enquanto no plano de fundo existem as pessoas pobres vivendo no Vale de Cinzas. Outro simbolismo presente nessa obra é relacionado às cores, em especial ao amarelo e também ao dourado, cor de ouro. Não é toda hora, mas em alguns momentos, principalmente momentos centrais da obra, acredita-se que o Fitzgerald tentou utilizar essas cores, principalmente o dourado, o amarelo, mas principalmente o dourado, para representar coisas que não são muito boas, meio que para tentar tirar aquela ideia de que o dourado significa riqueza. Tem também uma certa luz verde, que eu não quero falar muito para não dar spoiler, mas que talvez represente a esperança, a eterna esperança do Gatsby com relação aos seus objetivos. Enfim, tem tanta coisa para falar do Grande Gatsby que eu acho que nem daria para falar tudo aqui. É um livro extraordinário, um livro que eu gosto muito, gosto tanto que eu já li e reli. Esse livro consegue esconder a sua complexidade ao ponto de você ler esse romance pensando que é uma obra como outra qualquer. Existe uma sutileza, digamos assim, que torna esse romance incrível, principalmente ao criticar o mito das oportunidades iguais que muitas vezes esse tal de sonho americano desperta nas pessoas. Assim como eu comecei o vídeo com uma citação, eu também quero terminar a resenha citando um pequeno trecho de um dos muitos prefácios do Grande Gatsby. No caso, um prefácio da edição de 1991, que foi escrito por um dos grandes especialistas na obra do Fitzgerald, um professor norte-americano chamado Matthew Broccoli. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho. A melhor razão para ler literatura é o prazer. Uma medida do sucesso de F. Scott Fitzgerald é que muitos leitores e admiradores não têm noção da complexidade de O Grande Gatsby, porque o romance é uma leitura prazerosa. Obras-primas não são acidentes. Os gênios sabem o que estão fazendo ou tentando fazer. Precisam de sorte, mas saber usar a sorte é um elemento essencial do equipamento de um escritor. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da resenha desse grande clássico da literatura norte-americana. Eu também quero aproveitar para avisar que a partir de agora eu vou publicar uma resenha por semana aqui para o canal. No caso, as resenhas vão sair todo domingo às 18 horas. Então já fica de olho, porque todo domingo à noite tem vídeo novo aqui no Leia Pra Viver. E aquilo, se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar na manutenção do canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon e também o link desse livro que eu falei aqui hoje, O Grande Gatsby. Eu vou deixar aqui na descrição, então basta você clicar nesses links e efetuar qualquer compra através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E se gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal. Também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, se você tem interesse em ler, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, e se quiser seguir o Leia Pra Viver no Twitter, no Instagram ou no Facebook, os links estão aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!